Glória ao nome de Jesus. Bendito, exaltado, glorificado, santo é o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para a situação, percebo que há muito mais motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor do que lamentar, do que chorar, do que se desesperar ou mesmo se rebelar. Tenho visto muitas pessoas inconformadas, descrentes, enfraquecidas, desanimadas. Muitas pessoas aborrecidas, frustradas, feridas e algumas até rebeladas. Revoltas com a situação e com as suas consequências. Mas, na verdade, ao examinarmos as Escrituras, que nos ensinam que nós devemos em tudo dar graças, percebemos que o Senhor espera de nós uma postura diferente. Inclusive, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor não falha. Falávamos sobre isso ontem. Deus nunca falha. Deus nunca erra. E glória ao nome do Senhor. Deus nunca perde. Ele jamais, em situação alguma, foi vencido. Perdeu batalhas, se deu por vencido ou foi envergonhado. Por que então esse medo, essa angústia que a maioria dos nossos irmãos tem apresentado? Sabe, queridos, eu quero, em poucas palavras, eu serei muito breve nesta tarde. Em poucas palavras, eu quero compartilhar que chegou a hora de mudar o assunto. Mas preciso muito que você me ajude compartilhando esta transmissão. Irmã Zefa, Ana Paula Aragão, Rafael Costa, Doce Criações, Agostinho de Andrade, Tata Silva, Diva Viana, Margarete Souza Matias, Drica Gomes Carrasco, Cléo Guerreira, Genilda Santos e Neiliane Maria. Deus abençoe. Calce Chique Pedrosa, Daiane Santos, sejam todos bem-vindos. Rosiane Alves de Barros, sintam-se recepcionados com a graça e com a paz do Senhor. Abra o seu coração nessa tarde e me ajude a convidar mais pessoas para estarem conosco, compartilhando esta transmissão. Será que você pode me ajudar? Você me acompanha neste momento ao vivo pelo Instagram. Cleonice, bem-vinda, Deus abençoe. Vem aqui no cantinho, ó, bem aqui no cantinho. Dá um toquezinho nessa setinha. Dai Azevedo, Ellen Viana, bem-vindas, Deus abençoe. E convida pessoas para estarem com a gente. Contato oficial, Deus abençoe. Se você está conosco ao vivo pelo Facebook, faça o mesmo, compartilhe a transmissão. Denis Santos, Deus abençoe, bem-vindo. E vamos alcançar pessoas. O caderno de orações já está aqui ao meu lado. E eu também vou reservar alguns instantes para orar com você. Vamos juntos. Vamos juntos compartilhar, vamos juntos alcançar vidas e deixar o registro de uma palavra de esperança, de fé, de renovo, de refrigério
e de ânimo. Cleide Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Anime-se. Esforça-te e tem bom ânimo. Erga a tua cabeça. A Islane Clara, bem-vinda, Deus abençoe. Hoje é momento de mudar o assunto. É tempo de anunciar a palavra. Queridos, nós temos uma missão. Nós temos um chamado. Sônia Célio Bernardo, Deus abençoe. Jesus disse assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Gianni Cardinale, Maria Luz, bem-vindas, Deus abençoe. Nós temos uma missão dada por Cristo. E nós precisamos olhar para o alvo. Olhar para esse chamado, olhar para esse propósito. Olhar para este ministério que o Senhor nos deu. Eu mencionei agora Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mas também lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Deus nos confiou um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Carmen Avelar, bem-vinda, Deus abençoe. Cristina Carvalho. Portanto, queridos, ao invés de ficar de luto, eu preciso lutar. Jaqueline Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Ao invés de ficar de luto, eu preciso lutar. E ao invés de ficar repetindo as mesmas coisas, eu preciso mudar o assunto. Porque enquanto eu discuto política, eu não falo de Jesus. Enquanto eu discuto o assunto, candidato, partido, vencedor, derrotado, eleito, não eleito, eu não falo de Jesus. Isso não quer dizer que eu vá ignorar o que está acontecendo. Não é isso. Sheila Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Não é isso. Mas a questão é qual é o ponto principal, qual é o foco da nossa vida com Deus. Porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua soberano. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, dele emana toda a autoridade. Ele é o grande eu sou. Michele, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aquele que foi eleito para 4 anos, mas o meu Senhor é o Pai da eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Antes dele, nenhum Deus se formou e depois dele, nenhum outro haverá. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é muito maior do que qualquer governo. Impérios vêm e vão. Reinos se estabelecem e desaparecem. Mas o Senhor continua para sempre. O Senhor continua para sempre. Então muito maior é o que está em nós do que qualquer outro que esteja aqui no mundo. O nosso Senhor tem que ser o nosso motivo e o assunto. Porque nós somos chamados para proclamar e de fazer discípulos de todas as nações. E você acha que nós vamos fazer discípulos falando de política? Falando de eleições o tempo todo? Esse assunto precisa ser superado. Lau Smith, bem-vinda, Deus abençoe. Esse assunto precisa ser superado. Nós temos outro assunto para tratar. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Porque independente do candidato A ou B, do partido X ou Y, as pessoas estão indo para o inferno. E a igreja está preocupada com quem foi eleito ou quem não foi eleito. Vamos mudar o assunto.
Mudando de assunto, vamos para o assunto que a Bíblia diz que eu devo anunciar. Olha o que Joel nos ensina. Jaqueline Pereira, Deus abençoe. Olha o que o livro do profeta Joel nos ensina. Márcia Ribeiro Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, está próximo. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que tocar a trombeta e anunciar que Jesus está voltando. Guilherme Pereira, seja bem-vindo, Deus abençoe. Eu tenho que tocar a trombeta e anunciar que Jesus está voltando, o dia do Senhor está próximo. E isso vem antes de quaisquer outros assuntos. Vocês já repararam, especialmente o brasileiro, quando ele entra num assunto não sai mais, até que surge outro. Durante um bom tempo só se falava sobre pandemia, não é mesmo? Aí a pandemia foi superada. Aí começou este ano o assunto política. Daqui a pouco dão uma esquecida na política e vão começar a falar de futebol por causa da Copa do Mundo. Mas onde é que começa a falar de Jesus? Danila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Em que momento nós vamos começar a falar de Jesus e anunciar que Jesus está voltando? E anunciar a palavra que João Batista dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Anunciar a palavra que Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos. E cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando é que nós vamos começar a falar de céu, de salvação, de arrependimento, de pecado e de cruz? Luzia Almena, bem-vinda, Deus abençoe. Quando é que nós vamos começar a falar da vida eterna em vez de um mandato de 4 anos? Grazi Moraes, bem-vinda, Deus abençoe. Mudando de assunto, meus irmãos. Clarinda Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Nós precisamos anunciar. Edneia, seja bem-vinda. Irã Silva, Deus abençoe. Nós precisamos anunciar. O assunto principal tem que ser Jesus. O assunto principal é Jesus e não é outro. Está na hora de falar do assunto mais importante. Pelo menos para mim, Jesus é mais importante. Sem fechar os olhos, sem ignorar, sem abandonar, sem se tornar alienado. Eu estou ciente do que acontece, estou acompanhando os fatos, mas eu não posso mudar o foco. José Barbosa, Deus abençoe. Exato, Cristino, nosso alvo é Cristo. Está na hora da gente mudar o assunto. Está na hora da gente mudar o assunto. Aisa Malanchini, Maria dos Santos, bem-vindos, Deus abençoe. Já repararam que até do final de semana para cá, até as lives só falam disso? Não podemos continuar dessa maneira. Fabiana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que nos acompanha pelo Facebook. Precisamos mudar o assunto, meus irmãos. Está na hora de voltar a falar do que é principal. Está na hora de voltar a falar do que é mais importante. Chegou o momento de voltarmos os nossos assuntos, as atenções para Cristo. Porque nenhum outro vai ocupar o lugar dele. Pelo menos na minha vida, não. Na minha vida não vai ter outro ocupando o lugar de Jesus, não. Eu não sei de outras pessoas, mas na minha vida, não. Ítalozinho, Deus abençoe. Chegou o momento de nós nos posicionarmos. Voltando ao assunto que é a nossa missão. O nosso chamado. O nosso propósito. É necessário entender
o agir de Deus. Adriana Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Vocês acham que por algum instante Deus deu uma bobeada, deu uma descansada, deu uma dormida no ponto e alguma coisa aconteceu fora do propósito de Deus? Maria Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Falei tanto sobre isso ontem, inclusive a live está salva, você pode assistir. Ele nunca falha, ele nunca perde, ele nunca erra, ele nunca se atrapalha. Franci Rodrigues, Deus abençoe. Ele nunca. Verônica, seja bem-vinda, Deus abençoe. Rosana, Cris Rego, ele nunca perdeu batalhas. Nem tudo sai como nós prevemos, imaginamos e desejamos. Mas não foge do controle de Deus. Não sai daquilo que Deus determinou. Não escapa. Não escapa da autoridade do Senhor. Márcio Pipa, bem-vindo, Deus abençoe. A Ais escreveu que está travando para mais alguém? Se for só para ela, a sugestão é que saia e entre novamente. Aqui para mim aparece tudo ok, tanto no Facebook quanto no Instagram. Chegou o momento de nós mudarmos o assunto e voltarmos para o assunto que é o assunto da igreja. Qual é o assunto da igreja? O assunto da igreja é anunciar o evangelho. E o que é o evangelho? É a boa nova, é a boa notícia. Que boa notícia? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Anunciar que é chegado o reino de Deus e que a volta do Senhor está próxima. Rosilene Santos, bem-vinda, Deus abençoe. E também anunciar arrependimento. Vocês já repararam que a maioria dos cultos, das ministrações, não falam mais sobre isso? As igrejas, os ministérios, as denominações não falam mais sobre isso. Falam sobre um monte de coisa, mas não falam mais sobre arrependimento e mudança de atitude. Marilda Apóstolo, Maristela, bem-vindas, Deus abençoe. Chegou o momento da gente colocar as coisas nos lugares corretos. E o assunto precisa ser Jesus. O assunto não é mais vermelho ou verde e amarelo. O assunto não é mais esquerda ou direita. O assunto é Jesus. Verdade. A maioria ministra sobre graça, prosperidade, alguns profetadas, né? Elaine Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Nós vamos voltar ao assunto central da vida do crente, que é Cristo. É Cristo em nós que é a esperança da glória. E agora começaram as manifestações, os protestos, isto e aquilo. É legítimo, é democrático manifestar-se. Mas não pode ocupar o nosso espaço, o nosso tempo e a nossa atenção. Vou repetir. Vá para o livro do profeta Joel. Guedes Barreto, Deus abençoe. No capítulo 2, versículo 1, está escrito: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Toca a trombeta aí, meu irmão. Toca a trombeta aí, minha irmã. Faça bradar a sua voz no santo monte. Márcia Mônica, seja bem-vinda, Deus abençoe.
Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Mateus Reis, Lúcia Araújo, Deus abençoe. Francinete Ferreira, bem-vindos. E aí? Quer dizer que tenho que tocar trombeta para dizer que Jesus está voltando? Eu tenho que trocar trombeta para dizer que se não se arrepender, não vai morar com ele. Eu tenho que falar sobre isso, sobre arrependimento, sobre cruz, sobre pecado, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno. E não se fala. Ai, e agora com a política bradando, daqui a pouco vem a Copa do Mundo, daqui a pouco vem volta a política, porque aí vem a posse, vira o ano. E aí começam as reclamações também da economia, disso, daquilo outro. E agora? Pois é, Adriana, estão havendo inversões, não é mesmo? Você escreve aí sobre algumas questões do que se prega hoje em dia. Precisamos voltar à essência, precisamos voltar ao primeiro amor, em que Jesus é a razão, Jesus é o centro, Jesus é o alvo. Etienne Diniz, bem-vinda, Deus abençoe. E às vezes eu fico pensando, acho que é por isso que não costuma dar muito ibope as minhas ministrações, né? Acho que é por isso. Eu não fico profetando, não fico anunciando coisas que agradam aos ouvidos, e aí? Não dá tanto ibope assim, não é mesmo? Mas eu não posso mudar o discurso. Percebam que durante todo esse pleito eleitoral eu não fiquei nem citando. E não é porque eu não tenho a posição, eu tenho. Mas eu não posso gastar esse tempo aqui que é tão precioso para falar de outra coisa que não seja de Jesus. Já tem tanta gente falando sobre outras coisas, eu vou ser mais um? Falando mais da mesma coisa? Vamos falar da palavra. Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros, como a Bíblia nos ensina. Dalva, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ah, que saudades. Que saudades daquele tempo em que a igreja se preocupava mais com Jesus. Eu sou velhinho, já posso dizer que vivi muita coisa nessa caminhada. Não sou tão idoso assim, mas são muitos anos como crente. Rosineide, Valdeir, bem-vindos, Deus abençoe. Então eu já vi muita coisa, já vivi muita coisa. Cristiane, bem-vinda, Deus abençoe. E eu tenho saudades do tempo da minha avó, da minha bisavó, mulheres de oração. Minha mãe também é mulher de oração. Mas hoje ficou meio isolada, porque quem andava com ela já se foi, já está com o Senhor na glória. Parece que não tem mais dessa espécie, está se extinguindo. Um povo que ora mais do que fica falando de outras coisas. Irmãs dos círculos de oração. Ah, que saudades. Que saudades. Glória a Deus, Adriana. Fico feliz que a sua casa seja abençoada com as nossas ministrações. Você, o Ítalo, o Márcio. Que Deus abençoe vocês. Lívia Sena, bem-vinda. Deus abençoe. Luzinete de Jesus, bem-vinda. Deus abençoe. Vocês são de onde, Adriana? Ana Fonseca, bem-vinda. Deus abençoe. Eu fico assim, tentando entender esse povo que está de luto. Eu respeito, eu não ataco, eu não critico, cada um tem o seu sentimento. Mas eu prefiro dizer que estou na luta e em oração. Algum tempo atrás, você, Luísa Almena, recebeu cura através dessa live. Louvado seja Deus, depois você pode contar o seu testemunho se você quiser, tá bom? É isso aí, Maria Luz. Não importa o Ibope. Eu não me preocupo com o Ibope, mas entendo. Começo a entender por quê. Mônica Machado Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Salvador, Bahia. Eita, que tem mistério com essa terra de Salvador aí. Muitos filhos na fé que já fiz por aí nesse tempo de ministração de live. Quem sabe Deus prepara uma visita presencial a esse lugar. Jequié também na Bahia, louvado seja Deus.
Sabe, queridos, nós precisamos nos colocar em prontidão. Viviane, Jesus te ama. Amém. Deus te abençoe, Viviane. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos colocar de prontidão para marchar e não para recuar, não para nos acovardar. E ao invés de ficar de luto, vamos à luta. Mas não essa luta maluca que faz essas manifestações exageradas e radicais. Não é isso, não. Jaque Enzel, bem-vinda, Deus abençoe. Juazeiro da Bahia. Glória a Deus. Que bom que você tem sido edificada, Diva Viana. Deus te abençoe. Maria de Fátima, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe, queridos, nós precisamos colocar os pés no chão e entender que é tempo de posicionamento e não de radicalismo. Nós temos que ser radicais em relação à palavra. Mariana Gonzaga, bem-vinda, Deus abençoe. Em relação à palavra eu devo ser radical, porque eu não posso abrir mão dos princípios. Mas as minhas atitudes precisam ser sábias. Normalmente o radical não é sábio. Nossas atitudes, Mirtes Augusta, bem-vinda, Deus abençoe. Nossas atitudes precisam ser sábias. Muito alta diabetes, Maria de Fátima. Vamos repreender essa diabetes em nome de Jesus. Ju Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Repetindo, as nossas atitudes precisam ser sábias. E onde é que eu vou buscar sabedoria? É o Senhor que dá sabedoria aos sábios e entendidos, diz a palavra de Deus. O que eu tenho buscado ao ministrar estas lives hoje, queridos, nós estamos rompendo mais um mês, né? Iniciando o mês de novembro e atingindo uma marca interessante. Anne Santana, bem-vinda, Deus abençoe. Atingimos 942 dias de ministração de live. Faltam só 58 para a gente chegar aos 1000 dias. E eu creio que Deus nos trouxe aqui com um propósito. Márcia Monteiro, bem-vinda, Deus abençoe. Deus nos trouxe aqui com um propósito. E o propósito é muito claro. Glória a Deus, Maria Lúcia, também muito edificada pelas lives. Deus te abençoe. Manda o nosso abraço para a Alice. Precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que é momento de nos posicionarmos. E esse posicionamento, ele se dá na medida em que eu busco a palavra de Deus e a vontade do Senhor. Luci, seja bem-vinda, Deus abençoe. Isso mesmo, Viviane. A diabetes não pode te entristecer, Maria de Fátima. Seja maior que a diabetes, porque o seu Deus é maior que ela. Eu sei que é ruim, convivo de perto com isso, mas também sei que o Senhor é maior. E apesar da diabetes, Ele é Deus. Não é uma glicemia alterada que vai nos abalar. Helena Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu creio nisso, Maria Lúcia, eu creio nisso. 58 dias para recebermos mais. Um novo tempo, um novo momento, um novo propósito, um novo projeto. Nossa agenda está aberta. E nas mãos de Deus. Nossa agenda presencial está nas mãos do Senhor. Está nas mãos de Deus. E que Deus complete a obra. E a minha oração não é outra senão que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Minha mãe tem diabetes, Maria de Fátima, então eu convivo de perto com isso e sei bem o que é. Eu, graças a Deus, não tenho. Entendamos o quanto você também se alimenta muito nessas lives, Maristela. Deus é fiel.
Nosso Deus é Deus de milagre, isso mesmo, Cristina. Glória Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. E um Deus que trabalha até onde a gente nem imagina. Nádia Maciel, bem-vinda, Deus abençoe. Mas para isto, quarto de guerra, glória a Deus, Deus te abençoe. Bem-vindo. Nós vamos entender que o propósito de Deus deve ser mais importante na nossa vida. Mudando de assunto, é o nosso foco. E eu ainda insisti nesse tema hoje, porque eu vejo que as pessoas estão perdidas, meio sem saber. Olha, hoje é terça-feira, já se foram aí praticamente 48 horas do anúncio do resultado das eleições. E o povo ainda não reagiu. Tá todo mundo meio bobão, meio paradão, meio noião, meio doidão. Bora lá, meus irmãos. Glória a Deus, Danilo. O Senhor tem sido um canal de bênção na minha vida. Eis-me aqui. Obrigado, Anabela. Deus te abençoe. Eu recebo. Essas palavras de carinho e de encorajamento de vocês também nos animam bastante. Porque o nosso lado humano também é frágil. Obrigado por levar a palavra de forma tão clara. Sabe, Danila, isso é uma coisa que eu pedi a Deus. Quando Ele me mandou iniciar as lives, lá em março de 2020, olha só quanto tempo. E eu já dei esse testemunho, eu só vou buscar um detalhe dele. Não vou ficar dando testemunho agora, senão a live fica muito comprida. Mas muitos já ouviram essa história. Eu discuti muito com Deus sobre ministrar todos os dias. Ministrar todos os dias é algo muito sério. Porque a gente não está bom todos os dias. A gente não está inspirado todos os dias. A gente não está no manto todos os dias. Mas o Senhor foi claro, ministre todos os dias. Então eu pedi a Deus duas coisas. Primeiro, palavra nova todos os dias. Se o Senhor quer todos os dias, então que tenha palavra nova todos os dias. E segundo, que a palavra seja ministrada de forma clara. Porque o objetivo aqui, já que é para ministrar todos os dias, tem que ser simples. Sem abrir mão da profundidade, mas tem que ser simples. Tem que ser simples. Tem que ser objetivo. E então, Jaqueline Carriel, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então Deus tem nos honrado, nos dado palavra nova todos os dias há 942 dias. E olha que já tem mais de 1000 lives, bem mais. Por quê? Porque teve época que eu fiz campanha e eu ministrava 2 lives no mesmo dia, coisa de maluco, né? Eu devia estar bem fora de si. Além disso, eu recebo convite à torta e direito, às vezes agendado, às vezes sem agenda, às vezes me chamam de repente, eu entro para ouvir, me mandam falar, e nunca repetimos palavra. Deus é fiel. Por isso que eu sempre digo para você, se Deus mandar você fazer alguma coisa, vá. Você conheceu Maria Lúcia através da live do pastor Jaime. O pastor Jaime, lá de Paragominas, no Pará. Deus abençoe aquele servo do Senhor, irmão em Cristo, ele é uma bênção. Ele e a pastora Valderina são bênçãos dos céus. E que bom que você pôde conhecer o nosso trabalho através da vida do pastor Jaime. Então, queridos, é necessário que nós entendamos o seguinte: se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça, porque Ele capacita. Faça, porque Ele vai com você. E aí entra exatamente a palavra de hoje. Entra exatamente a palavra de hoje. Tocai a trombeta. O Senhor chamou você para tocar trombeta e anunciar que Jesus está voltando. Anunciar que está próximo o dia do Senhor. Grave esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 1. Esse chamado, Danila, isso aí é um outro dia, um outro testemunho também. É promessa desde antes de eu nascer.
Aí outro dia eu conto. Já contei, mas nem todos ouviram, evidentemente. A gente repete oportunamente. É misericórdia e graça do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, obedecendo. Mas quem capacita é Deus. Por isso, toca a trombeta. Muda de assunto. Cristina Ferraz, bem-vinda, Deus abençoe, porque tem assunto, viu? O crente precisa ter assunto. O assunto é Jesus. O assunto é Cristo. O assunto é a palavra. De Gênesis a Apocalipse, você escolhe. O assunto é a vontade de Deus. O assunto é aquilo que está no coração do Pai. O assunto é a vida eterna. Que tal falar da vida eterna? Veja que Jesus sempre trazia a palavra. E ele é nosso exemplo. O exemplo mais importante é Jesus. Ele sempre trazia a palavra. E é isso que nós precisamos fazer. Mudando de assunto. Pai, muito obrigado por todas estas vidas conosco nesta transmissão. Eu te agradeço pelos lares, pelas famílias, por todos os ministérios aqui representados. E os coloco nas tuas mãos. Senhor Deus, ajuda-nos a anunciar a tua palavra. Anunciar o teu reino, que Jesus está voltando. Silimar Nogueira, bem-vinda, Deus abençoe. Porque chegou o momento da igreja se posicionar. E não para ser como o mundo. O mundo só está falando disso. Nós precisamos dizer algo diferente. Enquanto até irmãos em Cristo estão desesperados, é preciso que nós digamos o que a Bíblia nos ensina quando ela fala: não temas. Eu sei que o meu Redentor vive. Pai, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos e dessas cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração, pelos quais temos orado há tanto tempo. Vem, Espírito Santo, completa a tua obra. Vem, Espírito Santo, e faz o milagre. Vem, Espírito Santo, e opera onde nós não podemos chegar. O Senhor é cura. O Senhor é resposta. O Senhor é renovo. O Senhor é assinatura em documento. O Senhor é refrigério. O Senhor é decisão, sentença favorável. O Senhor é alívio. O Senhor é reconciliação. O Senhor é restituição. O Senhor é resposta. O Senhor é o caminho. O Senhor é vida. O Senhor, só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos, Pai, nesta tarde e entregamos nas tuas mãos cada vida conosco e cada vida com seu nome escrito nestes cadernos de oração. Nós oramos e desde já te agradecemos. E que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma ótima tarde, uma excelente noite de terça-feira. E se Deus assim nos permitir, um bom feriado. Amanhã é feriado nacional. Claro que a gente não está muito preocupado com os mortos. A gente quer buscar os vivos para levar a palavra de salvação. Mas não deixa de ser feriado. Então, bom feriado para você. E a gente se encontra amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe você. Fica na paz e até amanhã. Shalom.